Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique Nassif, eu tenho 32 anos, sou natural de Caratinga, Minas Gerais, fiz minha faculdade em Belo Horizonte, eu fui aprovado na USP São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, na Unicamp, na UFMG, lá do meu estado, no Sírio-Libanês e na Unesp. A residência médica sempre foi meu plano A, porque eu acredito que a gente tem que fazer o melhor para nós mesmos e também para o paciente. Eu escolhi engenharia no começo muito mais porque eu gostava das matérias, né? Então tinha o professor de matemática que dava aulas muito boas de matemática, eu me identificava com isso, com a física, com essas matérias, e depois quando você entra no curso e vê o mercado de trabalho, ele é diferente, ele exige habilidades além de gostar da matéria que você estuda, ele exige um match com o seu perfil vocacional, com aquilo que você gosta de fazer, e ao longo do curso eu vi que não era exatamente isso que eu pensava que eu queria para a vida prática, e eu me encontrei também dentro do curso, através de outros trabalhos que eu fiz integrando a medicina, decidi prestar o vestibular para medicina, e durante a medicina eu me identifiquei muito não só com as matérias teóricas, mas também com o paciente, com o dia a dia, com as nuances da vida médica, e eu acredito que essa tenha sido a melhor decisão. Meu preparatório para a residência médica aconteceu durante 2 anos de maneira mais específica, começando no 5º ano. Eu utilizei os 4 primeiros anos da faculdade para abastecer meu currículo, porque a gente sabe que as provas de residência médica, elas cobram currículo, cobram essa parte. Eu direcionei os meus esforços nos primeiros 4 anos em termos de construir o currículo, de fazer as matérias do curso, e percebi que era necessário fazer um preparatório de 2 anos, no meu caso, porque eu entendi que a disputa pelas melhores vagas de residência médica está cada vez mais acirrada. Então eu comecei no 5º ano para fazer uma base teórica muito sólida. No 6º ano eu continuei essa base teórica fazendo um refinamento, e o Mentoria Residência esteve comigo ao longo desses 2 anos. A minha rotina de estudos, em termos do preparo para a residência médica e conciliar com o internato, ela sempre foi um desafio, acho que é um desafio para todos, mas eu acho que com a organização correta fica muito possível de ser feita. Então, durante o 5º ano, eu tive o meu internato, né, assim como no 6º, mas eu me preparei para ver os conteúdos teóricos ao longo do 5º ano, revisar de forma espaçada, utilizando a plataforma da mentoria, fazer uma base teórica sólida ao longo do ano, sempre utilizando os intervalos do internato, utilizando os tempos no transporte, que a gente gosta de chamar de micro-learnings, que é aquele tempo que você não tem disponível, não teria, e você adiciona na sua rotina. Então, o papel do meu mentor na minha preparação, na verdade, foram 2 mentoras muito boas, uma no 5º ano, depois eu tive outra no 6º. Elas realmente me possibilitaram que eu tivesse um contato próximo ali, pessoal, quase de amizade mesmo ao longo do processo. É bem diferente de algumas outros produtos que você tem o contato de alguém, mas você não consegue mandar mensagem, não consegue, às vezes no dia a dia, no dia corrido, você precisa tirar uma dúvida, a pessoa está sempre disponível ali, ela te direciona. São pessoas que já foram aprovadas em instituições importantes, então você tem a confiança de poder contar com elas ao longo da sua preparação. Não foi só com as 2, na verdade tem um time de monitores que eu utilizei muito durante o 5º e o 6º ano. No 5º ano eu fui o do grupo da Carol e no 6º da Camila, mas eu utilizei ali de vários monitores, que não vou citar todos os nomes porque eu vou acabar esquecendo, mas foram várias pessoas muito importantes. Até agora mesmo, semana passada, no mês passado, eu tô sempre mandando mensagem para eles estão vibrando com as minhas conquistas, sempre torcendo para passar no dia da prova, no dia anterior, no dia depois, a gente sempre tá ali em contato. Eu acho que isso é fundamental. Tem uma pessoa do outro lado da câmera que está com dúvida se fecha uma mentoria e residência, eu diria para testar um pouco a plataforma. É possível testar. Você vai ver, vai conhecer a plataforma, vai ver como é que funciona, vai ver se aquilo é legal para você, de acordo com a sua rotina. Na plataforma você consegue organizar suas revisões de uma forma espaçada, com o algoritmo, mas muito mais do que uma plataforma. A mentoria e residência, acho que para mim, de forma específica, nunca foi só uma plataforma. Foi um momento ali que tem a plataforma, mas também tem as pessoas que são por trás dela. Tem um time de mentores que passou em várias especialidades mais concorridas do país. Às vezes uma instituição que você quer, e você consegue um contato lá dentro da instituição que você quer, consegue saber como é o serviço. Eu diria que é muito mais do que uma plataforma, é um ecossistema de pessoas que estão ali interligadas, torcendo por você, querendo que você passe em instituições melhores do que as deles, querendo que você realize os seus sonhos, pegue na sua mão do começo até o final. E não só isso, eu também, durante os 2 anos, eu utilizei também do Essential Skills, que é um time também direcionado que permite com que você extraia sua máxima performance no dia a dia, seja com questões emocionais, com mindset das provas,
E isso é muito importante também, eu acho que é fundamental, principalmente a questão do mindset. O time de Essential Skills, eu acho que é uma ferramenta muito importante que o Mentoria dispõe para todos os alunos. Você pode agendar, tem time de psicólogos, de pedagogos, de orientadores de estudo, então você tem ali acesso livre a esses profissionais, são profissionais muito bons. A gente sabe que o dia a dia dos estudantes, né, principalmente quem está se preparando para uma prova de altíssimo nível, ela exige muito controle, muito foco, muita disciplina. A ansiedade e outros sentimentos são normais no processo e às vezes eles podem estar um pouco acima, às vezes pode te atrapalhar. Então eu procurei esses profissionais já desde cedo para poder realmente monitorar como é que estava meu comportamento no dia a dia em relação às revisões, se estava indo tudo bem. A mentoria Magna do Bernarda, que foi realmente o ponto alto aí, todo mês, quando você sente que a energia às vezes está um pouco caindo pela rotina, você tem uma mentoria, uma reunião, né, que você recebe ali todo o abraço do time, a energia positiva, você realmente, o pessoal do time tem o dom realmente de poder pegar você ali, a sua energia e colocar lá em cima de novo. Tem uma frase que eu gostei muito, que a gente usava muito no dia a dia do Mentoria e Residência, que é: tudo é não, exceto o sim óbvio. E para mim, o sim óbvio, no Mentoria e na preparação, era ali meu dia. Não era nem um mês, não era nem o que eu ia fazer na próxima semana, era aquele dia que eu tinha. Aquele tempo ali, aquelas 50 questões que eu ia fazer depois de 12 horas de internato. Então eu sentava e aquilo para mim é inegociável, era o tempo que eu tinha de estudo. A preparação para a residência médica, ela exige que você faça muitos sacrifícios, mas dentro da sua rotina, um sacrifício que você não pode fazer é deixar de cuidar de você mesmo, seja da parte mental, seja da parte física, do seu bem-estar, porque a gente sabe que um corpo cansado, um corpo doente, uma mente exausta não aprende. E mais do que isso, não é só não aprender, é não estar em alto nível, não estar em alto desempenho, não extrair o máximo da sua performance. Então, às vezes você senta, pode passar o que for, pode passar 8, 10, 12 horas estudando, que não vai aprender, vai render muito pouco. E às vezes com o direcionamento correto, cuidando do seu lado mental, cuidando da sua parte física. Então não deixar de fazer um esporte, se você gosta, uma academia, alguma coisa nesse sentido, você vai sentar muito menos horas e vai render muito mais. O benefício é muito maior. Você sente um alívio, você sente que você está ali para vencer. Você começa a fazer a prova sabendo que ela é uma velha conhecida sua. Você já fez ela parecido várias vezes. Então não é a primeira prova, não é o primeiro momento que você está ali pensando uma coisa inédita. É o momento que você está ali para realmente mostrar para ela o que você sabe, o que você fez, o que você construiu. É o momento de recompensa, de colher todo o esforço. Tem uma frase também que eu gostei muito ao longo do processo, que é que a gente tem que ser rígido com o nosso estudo, rígido com o processo, mas gentil com o resultado. Uma frase que eu ouvi muito no Mentoria. Então, quando você abre a sua prova, você tem que ser gentil com ela. Você se apresenta, você escreve seu nome, ela te conhece ali, ela te reconhece de tudo que você já fez. Eu fui aprovado em várias instituições que eram meu sonho, sempre foram meu sonho, e foi difícil escolher. Eu decidi escolher fazer na USP São Paulo, em clínica médica, porque é a instituição assim, de renome nacional, internacional, né, mundial. É a residência de clínica talvez da mais desejada aí do Brasil, e ter sido aprovado nela, assim, minha ficha não caiu até hoje. Eu fiz a matrícula nela, eu deixei de fazer outras instituições que também era o meu sonho. Só foi possível fazer residências de clínica médica na USP São Paulo por conta de tudo que eu me preparei ao longo de 2 anos. Eu não me imaginava estar aqui, talvez imaginava estar aprovado em instituições menores, talvez uma instituição, talvez não desse, mas eu fui aprovado nas maiores instituições do Brasil, pude escolher fazer parte daquele time dos 5% que vai escolher residência, e agora na residência dos sonhos de muita gente, é um sonho pra mim também. Então eu sinto orgulho de onde eu cheguei, que não foi construído sozinho, teve um time inteiro por trás, então essa conquista não é só minha, mas é também de todo o time, de todo as pessoas que acompanharam essa trajetória. Se eu pudesse resumir o Mentoria Residência em uma palavra, que é até bastante difícil, eu acho que essa palavra seria intenção. Talvez intenção. Intenção é quando você faz uma coisa que você deseja estando presente naquele momento. A minha família, meus amigos, tiveram um papel crucial na minha preparação. Eles estiveram comigo desde o início até o final. Meus pais, minha irmã, meus amigos mais próximos acompanharam todo o processo, torceram por mim, seja nas partes boas, nas partes difíceis. Eu tive um privilégio muito grande, principalmente ter meus pais comigo em toda a porta de prova. Eu sou de Minas Gerais, eu fiz várias provas em São Paulo, em diversos momentos diferentes,
experiência, eu nunca fui sozinho. Fica aqui essa curiosidade. Eu sempre que eu saía da prova, eu sabia que ia ter alguém me esperando lá fora. Eu sei que é um privilégio muito grande contar com isso. Nem todo mundo, às vezes várias pessoas viajam sozinhas, tem aquela correria, mas eu contei com um apoio muito grande deles e dos meus amigos, torceram por mim, mensagens no WhatsApp e outras plataformas. Então saber que você está fazendo o seu melhor lá dentro é igual uma final. Eu carei todas as provas como uma final de Copa do Mundo, como uma coisa muito importante, e às vezes você quer marcar um gol e às vezes não tem ninguém comemorando com você na plateia, às vezes você está longe da sua família, dos seus amigos, mas saber que se eu fizesse um gol ali, ou se eu tomasse um gol, se eu saísse da prova, tivesse feito uma prova ruim, independente do resultado, eu sabia que terminasse a prova, eu saísse, eu ia ter o abraço deles na porta. Isso aí pra mim foi um dos pontos mais altos. Poder contar com isso, acho que é fundamental pra mim. Eu agradeço muito eles por estarem presentes nesse processo. Acho que a pessoa que mais me inspira em toda a trajetória, né, os meus pais, os dois, mas eu queria contar uma história aqui do meu pai, que no caso hoje ele é comerciante de calçados, mas ele começou engraxando sapato. Então ele começou na profissão, né, de calçados, ele começou do mais baixo possível, do nível zero. E ele subiu com a ajuda de pessoas que estiveram com ele ao longo de toda a trajetória, até hoje ter um comércio de calçados, com muito esforço, poder me ajudar a cursar medicina. Então eu me vejo muito nele também, muito nos dois, nos meus pais, que eu saí de uma cidade não muito conhecida, não fiz nenhum curso de ensino médio famoso para entrar na faculdade de medicina, sempre foi tudo com muito estudo, até a residência médica, e sair de uma cidade com não tantos habitantes assim, uma cidade boa, mas pequena, e hoje está aprovado nas maiores instituições do Brasil, podendo escolher para onde eu vou fazer na Faculdade de Medicina da USP, que é a número 1 do Brasil. Eu vejo muito nele essa construção, eu vejo sair lá de baixo e chegar talvez no topo com muita humildade, com muito esforço, respeitando todas as pessoas, fazendo tudo com muita honestidade, colocando seu esforço naquilo que você acredita, escolhendo as pessoas certas para estar com você. Eu acho que isso é para mim um ponto que eu realmente me identifico muito, vejo nele essa trajetória, me inspiro nele e cheguei onde estou graças a eles, graças aos meus amigos, graças a todo o time que esteve por trás. Se eu pudesse dar um recado pro meu eu do passado, pro Luiz Henrique que estava estudando para entrar na faculdade, talvez até antes disso, pro Luiz Henrique que estava na engenharia sem saber que um dia faria medicina, sem saber que um dia estaria fazendo residência médica na maior instituição do Brasil, eu daria um recado para ele que é nunca desistir, que é nunca deixar de confiar em si mesmo, que é permitir viver o processo, que é querer estar no melhor lugar possível, nunca duvidar de si. Eu me imagino estar, assim, eu não sei se vai ser isso, mas meu desejo é ter concluído a minha residência médica, talvez uma próxima residência, uma subespecialidade. Eu gostaria de fazer um mestrado, um doutorado. Eu gosto muito eu tenho a ideia de lecionar também. Eu gostaria de ser professor, ensinar, ajudar outros estudantes, né, poder ajudar outros estudantes a atingir resultados semelhantes aos meus. E realmente eu gostaria mesmo de seguir por esse caminho. Tive uma experiência muito legal na faculdade como monitor de semiologia. Estive 2 anos como monitor. Também fui monitor no curso anterior, né? Então, assim, foram vários anos de monitoria. Foram vários anos que eu pude acompanhar os alunos das matérias, as suas angústias em diversos momentos do ciclo de medicina, no ciclo básico, no ciclo clínico, até mesmo ali no começo do internato. Então, eu tive contato com muitos estudantes, entendi suas angústias, entendi como é o processo e eu vivi isso. Eu gostaria muito de lá na frente poder também ser reconhecido como alguém que pôde ajudar outras pessoas a trilhar suas trajetórias de sonho, né? Fazer algo assim como eu fiz, de poder ser aprovado em outras instituições, de poder aprender como é esse processo. Se eu pudesse levar um pouquinho do que eu aprendi em todo esse processo, poder ajudar alguma pessoa a atingir algum resultado também, eu acho que em 10 anos eu me vejo fazendo isso. Eu gostaria muito que os pacientes que se consultassem comigo vissem em mim um profissional humano, muito mais do que um médico que está ali à frente, que eu espero que daqui a 10 anos eu consiga ser um médico muito competente, tenha conseguido fazer as residências, que é o padrão ouro hoje. Para além da capacidade técnica, eu quero me conectar com a pessoa que está na minha frente. Eu quero poder entender quais são suas angústias, o que as levam a procurar ajuda médica, e muito mais do que curar a doença, eu quero poder ajudar aquela pessoa, a entender que ela está ali porque ela precisa de uma atenção, e eu gostaria de poder ser o médico que possa curá-la de uma forma
como um todo, não só da parte da sua doença, da parte técnica, mas também oferecendo esse cuidado humano. Eu acho que a medicina é sobre isso, no fim das contas. É sobre olhar o outro como você olharia a si, como olharia a sua família, como olharia seus amigos. Então eu não faria nada diferente para um paciente do que eu não faria para mim mesmo, para meus pais, para minha família. É uma dica que eu daria para o aluno do 5º ano, que está começando sua preparação para a residência médica, é realmente começar cedo. Acho que o 5º ano é o momento ideal para começar a estudar. É o momento que você ainda pode errar, é o momento de construir a sua base. Então eu acho que o estudo com 2 anos te permite isso. Você começa no 5º ano, você escolhe seu preparatório, escolhe as pessoas que vão te acompanhar no processo, dá tempo de você se conhecer, de conhecer como você estuda, quais estratégias você gostaria de utilizar no processo, de formar sua base teórica, que é muito importante. Para o aluno do 6º ano, que está começando agora a estudar, que vai fazer 1 ano de preparação, a margem é menor. A margem para errar é muito pequena, então você tem que começar certo desde o início. Eu fiz uma mentoria residência e eu indico. A mentoria residência me ajudou muito no 6º ano, no 5º também, mas se você começa com 1 ano de preparação apenas, você tem que ter a estratégia certa desde o início. E o time de mentores do mentoria residência, eles são experts em estratégias de estudo para te acompanhar ao longo do processo. No 6º ano, o ideal é você começar com um alto volume e também com a estratégia certa. Fazer provas na íntegra, fazer até eventualmente no final algumas questões de R+, para se preparar para as provas, que elas estão cada vez mais difíceis. A gente sabe também que tem alguns alunos que, por motivos pessoais ou financeiros, infelizmente não têm acesso a fazer uma preparação antecipada com 2 anos ou fazer durante o 6º ano. Às vezes a realidade de muitos é realmente formar, trabalhar, ter os seus plantões ali para custear, às vezes, o FIES, um financiamento da faculdade ou a vida mesmo, né? A gente sabe que a vida não para você estudar. A dica que eu daria para os alunos que enfrentam essa realidade, que ela é dura também, é não se cobrar no mesmo nível do aluno que tem 2 anos para estudar e que não precisa, felizmente, por um apoio, alguma coisa, não precisa talvez encarar a mesma realidade. A gente sabe que as trajetórias são distintas, as realidades são diferentes, mas cada um pode extrair o máximo do seu processo. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para errar e consertar a rota. Eu diria para esses alunos que vão começar o estudo depois, para ter realmente um direcionamento também específico, mas ali no momento certo, com a estratégia correta. Dá para estudar sim conciliando com o internato, mas também dá para estudar conciliando com os plantões. O incentivo que eu poderia dar para alguém que estudou muito, se dedicou, fez o preparatório, infelizmente não foi aprovado esse ano, é continuar. Sempre continue. Você não foi aprovado ainda. O que é seu está guardado lá na frente. Não sei se você acredita, se tem alguma religião ou o que quer que você tenha como crença. Eu sempre acredito que energia positiva atrai energia positiva. Que o que é seu está guardado, que lá na frente, se você não passou naquele ano, não era para ser, de repente você não ia ser feliz naquela residência, naquele momento, com aquela turma, de repente tinha algo melhor, maior, guardado para você. Então continue, não passar não é o fim, pelo contrário, é o começo de um novo ano, partindo de onde você está, de tudo que você construiu, partindo lá da frente. Acredita em você, continue, que no fim vai dar certo. Eu fui aprovado para residência médica em clínica médica na USP São Paulo e mais 5 instituições, e eu faço parte dos 5% que consegue escolher a residência médica. Na verdade, assim, como ele andou passando em tudo, eu da minha parte, eu levo as coisas mais natural, né? Mas a gente fica muito orgulhoso, muito lisonjeado. E na verdade, assim, por mais que a gente saiba que ele é inteligente, dedicado e tudo mais, no fundo, nós não imaginávamos que ele fosse passar. Na hora que a gente chegou no Unicamp, lá que é tanto de gente, na USP, né, na UFESP, a gente fala assim, vem lá do interior e ele, por mais que a gente sabia do potencial dele, a gente não sabia que era tanto, falar a verdade pra você, a gente não sabia que era tanto assim, desse nível também de intelectual e tudo mais. Então, assim, pra mim foi um orgulho muito grande e eu já até falei com ela, quem diria, a gente veio de baixo, né, nossa vida, assim, eu no começo, somos lojistas, comerciantes, a gente não tem faculdade, né, a gente não temos um ensino superior, e falar com ela assim, imaginou de onde que a gente veio, né, assim, de família simples, né, já fui engraxate, essas coisas todas, vendedor de picolé, balconista de loja de calçados, né, representante comercial, e hoje nós somos lojistas, né, temos lojas de calçados e confecções. Então, assim, a gente conseguir ter um filho, nunca nos nossos sonhos, falei com ele há poucos dias, 2, 3 dias atrás, falei com ele, nunca nos nossos sonhos, nos meus sonhos, nem nos melhores sonhos, imaginava de ter um filho na USP. A gente tá aqui agora alugando um apartamento aqui em São Paulo, tal, isso é outro mundo para nós, né, não imaginávamos nunca não. E é muito orgulho. Apoio.
apoiem o filho de vocês, faça como eu fiz. Porque se tiver o apoio, eles vão chegar lá. Porque não é fácil. Não é fácil fazer tudo sozinho. Não é fácil só jogar o filho em qualquer lugar, longe da faculdade. O sucesso dele é o sucesso da gente, né? E a gente faz tudo pelos filhos. Nós não temos ambição de muita coisa mais. A nossa primeira missão e nossa primeira ambição é que nossos filhos sejam felizes. Então, o que a gente faz tudo é para os filhos serem felizes. E eles estão bem, estão felizes, nós estamos felizes também. Nós estamos bem também. É o que a gente sempre falou. Se você escolher qualquer profissão que seja... se você quiser ser um lixeiro, que faça bem feito. Mas se você quiser ser um doutor, que faça bem feito. Que seja honesto e correto o tempo todo, né? Isso é o mais importante. Então, em qualquer profissão tem que ser honesto e pensar no próximo, né? E a medicina, principalmente, né? Tem que salvar vidas, né? Então, tem que pensar, assim, tem que ter bastante zelo com a profissão e tem que gostar muito, né? Não é só ir mais ou menos, estudar mais ou menos. Eu já falei com ele assim, olha, às vezes a medicina tá tão bagunçada, tanta faculdade, tanta, né? Que às vezes assim, igual não é na média lá, né? Quantas pessoas que... Ele foi o número 87, no meio de 11.886 pessoas que fizeram na média. E quantas pessoas que nota zero, que negócio todo e tal. Porque tem muitas faculdades que não estão dando, assim, conta de formar as pessoas, não tem corpo docente, né? Para poder ser uma boa faculdade. Como ele teve esse dom de ser um bom aluno, de poder conseguir as notas boas, né? Então que ele siga esse caminho de dedicação para com o próximo também, né? Que ele seja, não é só na teoria, né? Que seja na prática também uma pessoa do bem e que trate bem os pacientes dele, né?